Porém, eu tenho para você uma palavra. A palavra de hoje é um desafio para o professor escrever, viu? Ela é uma palavra que ela tem uma amplitude muito grande e é importante que a gente possa ouvir mensagens como essa, porque elas produzem conhecimento, entendimento, e elas nos conduzem por uma caminhada firme, sólida, consolidada, não simplesmente de uma emoção, mas de um entendimento do que é as coisas de Deus. Paulo escreveu aos 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. E ele escreveu e nos deixou isso. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, ou ímpios, ou fora do projeto de judeus e de cristãos, os não crentes, os gentios. Né? Não dei escândalo nem aos judeus, nem aos gentios, os gregos, nem à igreja de Deus. Este único versículo. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta santa e bendita palavra e nos dê um recado santo para as nossas vidas. Em nome de Jesus, todos digam amém. Amém. Deus tem uma visão diferente da nossa. O ser humano tem uma diferença assim. Quando nós olhamos para o outro ser humano, antes de falarmos a primeira palavra, nós fazemos uma série de observações. Em questões de segundo, você é branco, é negro, é grande, é pequeno, é gordo, você já faz um flash de avaliação sobre a pessoa. Rapidamente nós traçamos perfis. Olhamos para a pessoa e avaliamos tudo. A mulher, no seu sentido, na sua sensibilidade, mais ainda, a mulher é muito observadora, homem é menos observador. A mulher é muito observadora. Ela olha, ela vê cabelo, ela vê unha, ela vê vestido, ela vê roupa, ela vê tudo, vê detalhes. Deus, quando vê o homem, Ele não vê essas coisas. Deus não está preocupado com o teu perfil, como você é, como é que é teu cabelo, como é que é tua roupa, se você é alto, baixo, se você é negro, branco, amarelo, essas coisas. Deus olha para o povo, o que representa esse povo. E é por isso que o texto da palavra de Deus diz: não dê escândalo, nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Deus vê dessa forma, Ele vê o povo. Estou falando com um povo. Por isso que quando você falar das coisas de Deus, você precisa saber a que povo Ele está se dirigindo. Não pegue as coisas que são para judeus como para você. As coisas que são para os gentios como para você. Nós somos chamados o povo de Deus, a última fase. Na verdade, são 3 projetos de Deus. E eles aconteceram porque o primeiro projeto não deu certo, ele passou para o segundo não deu certo, ele passou para o terceiro, e o terceiro é o último e acabou. São 3 fases que Deus trata do homem. Então, a primeira fase é a fase não cristã, não judaica, é a fase gentílica. Por isso que ele fala dos gregos. Gregos gentílicos. No livro de Gênesis, no começo do livro, essa Bíblia que foi escrita quase que durante 1600 anos, homens escreveram e o Espírito do Senhor depois a confirmou. O livro de Gênesis fala sobre o princípio.
Quando Deus começou a tratar, não havia nada. O livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2 fala: Deus fez, Deus criou. E nós aprendemos que no princípio Deus criou. E Ele, o Deus, era o chamado Deus Elohim. O que é Elohim? O que é esse nome? Elohim é o conjunto da Trindade divina. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No princípio, a Trindade divina estava estabelecida. Pai e Filho estavam lá. E diz que o Espírito Santo, o Espírito pairava sobre a face do abismo, das águas. Os três estavam juntos no princípio. Eles criaram tudo. E isso é tão perfeito que quando o Senhor Jesus estava sendo crucificado, o Senhor, na fase final, Ele clama o nome de Elohim. Mas é diferente. O Elohim de Gênesis é Elohim. E o Elohim do Calvário é Eloi. Quer dizer, Pai. Diz Pai. Meu Pai. Por que está no singular no Calvário? Porque Deus estava, o Pai lá em cima, o Filho estava aqui na cruz, e o Espírito Santo. Quando ele fala Elohim, ele Filho, diz Pai. Você vê claramente aí a presença da Trindade divina. Pai, Filho e Espírito Santo. Na criação, eu já ensinei para vocês em outras palavras que criar é algo que sai do nada e ele dá existência. Isso é criação. Não existe, preste atenção, ninguém que possa dizer assim: este é o criador da lâmpada, esse é o criador de alguma coisa, do remédio. Ninguém cria nada, só Deus criou. Porque do nada só Ele faz. Isso é profundo para você entender. Já, este aqui é o Criador, não é Criador. Todos nós humanos, os caras mais inteligentes dessa terra, parte de alguma coisa para fazer algo. Ele pode ser o mentor daquilo, ele pode ser o ser que conduziu o estudo, a pesquisa, mas ninguém pode dizer: eu sou o Criador. Criador é só um, o Elohim, a Trindade divina. Ele é a única pessoa que pode fazer o que Jesus fez, por exemplo, quando ele pegou saliva e terra e fez algo, colocou no lugar lá e arrumou. Por quê? Não tem ninguém, não tem um mágico, não tem ninguém nessa terra, sabe, que é capaz de fazer qualquer coisa, e um cara que não tenha perna passar a ter perna. Quer dizer, do nada aparecer uma perna. Isso é criação. Não tem pastor, não tem sacerdote, não tem ninguém, não tem um cara que possa fazer uma pessoa que não tem braço voltar a ter braço. Sabe, nós fazemos coisas, milagres portentosos, em nome do Senhor Jesus. Mas estamos longe da criação de Deus. Muito longe. Só Ele criou. O livro de Salmos, você tem Salmo aí, fala sobre as coisas que Ele criou. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. E na sequência desse versículo, que faltou acho que 2 ou 3, quem tem Salmo 148 aí?
e pode ler para nós. 148, 2, 3. Quem pode ler? Fala sobre as coisas que ele criou, criação dele. Alguém achou? Então leia bem alto. O que diz o 2? O 3, o 2, o 3. Louvai todos os seus anjos, louvai todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua. Louvai o sol e lua, criação de Deus. Louvai todas as estrelas luzentes. Todas as estrelas luzentes. Louvai céus dos céus. Céus dos céus. E as águas que estão acima do firmamento. As águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor. Louve o nome do Senhor. Isso é criação de Deus, tá bom, querida? O sol é criação de Deus. Não vem que o sol nasceu de uma explosão galáctica, cosmo. Tudo que há não tem do nada. As coisas evoluem. Hoje planetas aparecem, mas aparecem partindo de uma base. Nada aparece partindo do nada. Não tem como excluir Deus. Não tem jeito de ser ateu. É como o homem, dizer que o homem é do macaco. Pode ter 98% de genoma, pode ter todas as coisas. O homem não é a evolução do macaco, não tem jeito de ser. O homem é formação de Deus. Só Deus é criador. A ciência não consegue fazer nada. Tudo que está aí, a evolução dos gases, a evolução da matéria, tudo parte de princípios. Da matéria parte matéria. A evolução, nós não contradizemos a evolução. Mas a evolução não exclui Deus, porque Ele foi aquele que do nada começou a fazer. E existem muitas coisas que são evolutivas, sim. É que o homem gosta de navegar pelo ateísmo. Uma coisa que Deus não criou, o homem. Uma coisa que Deus não criou, a mulher. Quando eu prego dizendo que a mulher é um clone, as pessoas dão risada, porque clone é uma palavra moderna. Clone é uma coisa recente. Mas o que Deus tirou dele quando ele dormiu? Tirou as células dele e daquilo ali, então. Não foi de um espermatozoide, de uma ovulação, da fertilidade de um com o outro, gerou, não teve isso. Eva não é fruto de sexo. Adão não é fruto de sexo, é formação de Deus. Então, no princípio, Deus criou o homem, viu que precisava de uma mulher e formou a mulher do homem. E os dois vieram abençoados, e o Senhor não queria mais nada. Pronto, eu fiz aqui para me adorar. Esse é o primeiro projeto de Deus. Adão e Eva foram feitos para alegrar o Senhor. Tanto que ele descia e falava com eles, passeava com eles. Colocou a árvore da vida e diz, olha, governai a terra. Adão, põe nome nos bichinhos aí. Bichinhos que eu criei. Bichinhos foram criados. Os peixinhos foram criados, não foram formados. É tão bonito que hoje você faz lá no fundo da tua casa uma lagoa. Se você for daqui a 6 meses olhar lá a lagoinha, começa os alevinos a aparecer. Como é que chegou o alevino? Sabe? A criação de Deus é algo perfeito. É algo maravilhoso. Então Deus diz, você vai governar. Você é corpo, alma e espírito. Uma coisa que nós temos que aprender é que somos essa três dimensão. A palavra de Deus diz que somos.
Tessalonicenses fala disso. Você tem Tessalonicenses aí? E o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos uma tricotomia. Não pensa que você é só corpo. Não pensa que a sua cabeça é só isso que você... Não, você é corpo, alma e espírito. Você tem que cuidar dessas 3 dimensões. Se você abandonar a tua vida espiritual, você vai ter reflexos no corpo. Se você abandonar a tua alma e os teus sentimentos, você vai ter reflexos gerais sobre a tua vida. Eles estão ligados entre si. Você está aqui porque você tem um espírito, você tem uma alma e você precisa cuidar. E o Senhor então fez esse projeto. Era um projeto único. Vocês estão aqui para me adorar. São meus amigos. São criaturas minhas. Tudo aqui está perfeito. No entanto, o homem que ganhou capacidade racional, que ganhou o arbítrio de escolher, Deus nunca tirou esse direito, Ele nos deu. Então nós temos o direito da escolha. E a partir da sua decisão, ele tomou um rumo diferente. A palavra de Deus diz que o próprio Deus ficou muito decepcionado. Estou decepcionado com a criatura. Porque foi dado o melhor para ele, não precisava melhor. No entanto, a sua atitude e a sua decisão o leva para fora, e a palavra de Deus diz que ele coloca 2 anjos com espadas inflamantes na saída do jardim, e ele então termina aí, decepcionado, a primeira fase do seu projeto. Sabe, houve um momento que Deus queria acabar com tudo de novo, destruir tudo. Ele estava muito triste com o posicionamento humano. Mas no livro de Gênesis ainda, a partir do capítulo 20, ele começa o segundo projeto. E o segundo projeto que ele começa então esquece o problema de Adão, da sua atitude, da sua ingratidão, da sua decisão. E ele começa agora com Abraão, no capítulo 20 de Gênesis. Ele começa um novo projeto. Esse é chamado projeto de judeus. Ele abençoa Abraão e diz: vou te dar família, vou te dar descendência, vou te fazer uma nação nova. E Abraão então recebe aquilo, recebe a bênção, as promessas de Deus cumprem-se na vida dele. Já velhinho, ele pode conceber filhos, sua mulher também, e o resto vocês sabem. Começa então o projeto judeu, o projeto de Israel, o segundo povo no qual o Senhor passa a confiar. Vieram os patriarcas, vieram todas as histórias, Abraão, Isaac, Jacó. Depois de Jacó vem José. José morre no Egito. 75 judeus saem de lá, passam a história, e você vai ver falar sobre o povo judaico, no Egito já escravo, mais de 3 milhões de judeus lá, escravizados. Aí o Senhor levanta Abraão, tira o pessoal da escravidão, escreve uma história nova e abençoada sobre a vida de Abraão, de Moisés, desculpem. E agora, a Canaã prometida, a história prometida, é cheia de milagres, é cheia de maravilhas, é cheia de coisa abençoada, poderosa. É o mar que se abre, é os inimigos que caem.
Os homens vão passando, mas o projeto de Deus continua. Passa Jericó, entra um novo tempo. Surgem os profetas, surgem as lideranças, começando por juízes, e depois de juízes, os reis. E o tempo dos reis, a base sobre os 3 primeiros reis, e depois a divisão. Deus cuidava de Israel como a menina dos seus olhos. Israel errava, ele perdoava. Israel tomava decisões, ele ia. Mas o povo judeu foi ficando insuportável. O povo judeu foi ficando cada vez mais arrogante. Foi ficando cheio de si. Sabe, essa intimidade com Deus fez do povo assim um povo, sabe, travado, vaidoso. Só eles eram. Isso acontece muito com crente, viu? Ele começa uma vida cristã, a palavra fala sobre o primeiro amor. O primeiro amor é lindo, você ama todo mundo, você está feliz e tal. Aí Deus opera sobre a tua vida, transforma a tua vida. Passado um pouquinho, ele começa a crescer, ele começa a orar e as pessoas serem curadas, ele já se sente meio Deus. Você começa a cantar e as pessoas choram, nossa, eu sou o cara. Entendeu? Pregar então, nossa, coisa que mais mexe com o coração de pastor é vaidade. Porque de repente ele diz, mas eu sou bom mesmo, viu? Olha, todo mundo adora me ouvir. Quando alguém fala assim, eu só estou aqui por sua causa, porque se não for a você, eu não estaria aqui. Eu disse, meu Deus do céu, me livra da vaidade, tira a vaidade do meu coração. Ai. Se não fosse a misericórdia de Deus, gente, eu não falaria uma palavrinha. Sabe? Mas a gente enche, e os judeus encheram também. Eu sou judeu. Eu sou o povo tronco. Você encontra muitas instituições assim, que dizem, eles são os deuses, salvos somente eles, perfeição só eles, o meu pastor. Se vira agora, pastor não é tudo, é pastor, bispo, apóstolo. Daqui a pouco apóstolo vira minhoca, todo mundo é. Agora o que você é? Eu sou um semi-Jesus. Eu sou um vice-deus. Eu vejo os homens assim, eu sou formado em divindade, doutor em divindade, olha o meu anel. Doutor em divindade é um diploma que você tem de bacharel em teologia. E dependendo da faculdade, é bem michuruco. Não sabe nada. Doutor em divindade. E as pessoas... E pior que tem uns que acreditam que é assim mesmo. Ele acha que é mesmo assim. Israel aconteceu exatamente isso. Você vai lendo Jeremias, Ezequiel, você vai vendo os profetas, sabe? Deus mantendo brasa em cima. Hipócritas, hipócritas. Mesmo no Novo Testamento você vê falando sobre os hipócritas que ficam orando, que ficam ali exibindo santidade. Santidade não é para ser exibida. Santidade é para você viver e dizer, misericórdia, Deus, nunca tire isso de mim. Uma coisa que eu peço a Deus, Senhor, perdoa os meus pecados e nunca tire o teu Espírito Santo de mim, porque sem eles não sirvo para coisa nenhuma. É o que eu peço a Deus sempre, é isso. E Israel foi, passaram os profetas, passaram toda a história, e Deus já começou a pensar, e agora? Isaías começa a profetizar, dizendo assim, a quem eu enviarei? Quando essa profecia
Isaías começa a profetizar 700 anos antes de Cristo. O Senhor dizendo assim, a quem enviarei? Ele já devia estar dizendo assim, esse povo aqui não vai prestar. Por isso que Paulo diz assim, não decepcioneis nem gentios, nem judeus, nem a igreja. Sabe? Diga assim, eu não quero decepcionar o meu Deus. Ele sabe das nossas fraquezas, dos nossos problemas, mas você tem um propósito no teu coração. Eu não quero decepcionar a Deus. Posso decepcionar qualquer pessoa, mas a Deus eu não quero decepcionar. Então os últimos profetas do Antigo Testamento já vêm dizendo, a quem eu envio? A quem eu envio? Até que o Senhor, na verdade, o cumprimento dessa palavra de Isaías, é o Senhor que levanta do trono e diz, envia a mim. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou resgatar um povo novo, através do meu sangue. O Senhor já estava encerrando a segunda parte, que era a parte com Israel. E agora então, aparece João Batista, já como a preparação para o terceiro projeto de Deus que somos nós. E João Batista não era Jesus, era o profeta que anunciava a Jesus. E agora então João Batista vem, e ele vem com uma boca, sabe, uma boca dura. João Batista era terrível. Ele batia na porta de Herodes, nasceu Herodes adúltero, safado. O profeta duro. Ele era duro. Ninguém gosta de profeta. O profeta fala o que as pessoas não gostam, não querem ouvir. Ele fala mais o que as pessoas não querem do que propriamente querem. E aí então, a cabeça dele é cortada. Toda vez que você fala o que as pessoas não querem ouvir, elas cortam a tua cabeça. É assim. E aí João Batista porque ele batizava. João Batista era o João que batizava. A cabeça dele foi cortada. Porém, aquilo que ele anunciou, aquilo era poderoso, era perfeito, era maravilhoso. Aquilo que ele falou, aquilo se concluiu depois com o ministério de Jesus. Neste momento, o terceiro projeto de Deus estava sendo colocado. Não era ainda, mas estava sendo colocado. O terceiro povo. Os gentios foi lá no tempo de Adão. Acabou. Depois vieram os judeus, e agora está sendo preparado o terceiro projeto de Deus. Eu vou fazer uma coisa aqui que chama conjectura teológica. O que é conjectura teológica? Eu vou navegar um pouquinho. Você diz, está escrito isso que você vai falar? Não, não está escrito. Mas eu posso sonhar um pouquinho. Dentro do texto eu posso sonhar um pouquinho e não estarei sendo uma pessoa desrespeitosa com a palavra de Deus. Às vezes é bom você conjecturar um pouco. A palavra de Deus diz que antes da cruz, o paraíso era chamado de seio de Abraão. Era chamado de paraíso. O céu não recebia ninguém. Havia um lugar onde aqueles que morriam em pecado eram separados. Era não um inferno, mas era um lugar onde eram separados os maus. E os abençoados iam para um lugar chamado seio de Abraão. Diz a palavra de Deus que eles ficavam abaixo.
E é uma das coisas mais difíceis de entender, que Jesus, antes de subir ao céu, ele desceu ao inferno. Ele foi ao inferno e ele foi àquele lugar chamado paraíso. Então eu vou conjecturar um pouquinho do que deve ter acontecido quando João Batista chegou lá embaixo. Ele era mártir. Eu estou imaginando ele chegar no seio de Abraão. Quando ele acorda naquele lugar, levado pelos anjos do Senhor, ele pergunta para o primeiro que aparece. Diz, que lugar é esse? E quem o recebeu foi Abraão. Abraão disse, aqui é o seio de Abraão, aqui é o paraíso. E Abraão perguntou para ele, quem é você? Ele falou, eu sou João, o Batista, o batizador. Estava lá em cima anunciando ele e cortaram a minha cabeça. E ele perguntou a Abraão, o senhor o conheceu? Abraão disse, conheci. Eu tive um episódio que está na palavra, que 3 anjos apareceram, os 2 eram anjos e o do meio era ele. E João Batista, ele pergunta, e como é que ele está agora? Está fazendo uma revolução. Agora ele chegou e vai mudar todas as coisas. Ele está conversando com Abraão lá no paraíso. Chega Moisés. Eu disse, Moisés. Eu falei, quem é você? Ele disse, eu sou João Batista. João o batizador. Ele disse, pois é, eu estava lá em cima anunciando ele. E Moisés diz, você o conheceu, João? Ele disse, conheci. Eu estava batizando no Rio Jordão, e era uma fila enorme, e quando eu olhei no último da fila, era ele, o Nazareno. Ele estava lá e eu pude batizá-lo. João pergunta para Moisés, você o conheceu? Se conheci. Foi ele que abriu o Mar Vermelho. Foi ele que derrubou as muralhas de Jericó. Ele já estava, o filho, aqui atrás. João, que coisa abençoada essa de você vir para cá e estar conosco aqui. De repente está chegando alguém. Diz, quem é você? Estou chegando agora, eu sou Lázaro. Disse, Lázaro, o que aconteceu? Você não estava lá em cima? Estava. E o que você está fazendo aqui embaixo no paraíso? Ele diz, tive uma enfermidade, terminou meu tempo, mas e o Senhor não cuidou de você? Ele falou, ele estava ocupado, ainda hoje estava longe, não chegou em tempo. E eles conversavam entre si sobre a presença, a curiosidade da presença do Senhor Jesus. Eu sei que lá, pela uma certa hora da conversa, Lázaro disse assim, vou ter que voltar. Estou ouvindo alguém dizer, Lázaro, sai para fora. Eu tenho que voltar, tenho coisas lá para fazer. Tenho algo abençoado para realizar lá. E ele está me chamando para sair para fora. Daqui a pouco chega mais alguém. Quem está chegando aí? É o ladrão da cruz. E o ladrão para na porta e diz, que lugar é esse? Aqui é o seio de Abraão, aqui é o paraíso. Eu falei, então eu estou fora de lugar. Eu acho que o meu lugar é outro. Ele disse, não, teu lugar é aqui. Ele não teria te mandado para um lugar errado.
Ele falou, quem é você, ladrão? Ele disse, eu sou aquele. A cruz está lá, os três. O do meio era o Senhor. E eu estava do lado. E o meu colega do lado estava zombando do Senhor. Eu, porém, disse para ele que me perdoasse. E o Senhor disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí eles todos dizem, como é que é bem essa história? Ele falou para mim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele falou, se isso então é verdade, quem é o próximo que vai chegar? Ele está chegando. Ele está descendo. E todos aqueles irmãos queridos que estavam ali no paraíso começam a ouvir de longe um suado. Santo. 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 Me ajude a pregar aí. Santo. 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 Você pode ver? Você pode sentir? Quem que está chegando? Quem está chegando? Quem está chegando? Eu sou um grande dorminhoco, mas essa visão eu tive de Deus. A visão dos santos. Santo. Vamos de novo? Santo. 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 Está todo mundo arrepiado. Presença de Deus. Presença santa de Deus. Antes de subir, ele desceu. Ele tinha algo a fazer. Mas o primeiro lugar que ele foi, não foi no paraíso. Diz a palavra de Deus que o primeiro lugar que ele foi na casa do capeta. Ele foi lá na casa dele. Tinha 2 demônios na porta E os demônios, nessa minha conjectura, devia dizer assim um para o outro assim, a coisa está feia. Essa brincadeira de rebelião lá no céu, olha, não deu certo. Ele está vindo aí agora. E o chefão lá dentro está nervoso, está irritado. Na minha conjectura, os demônios entram pro capeta e diz, ô chefe, ele está vindo. E o chefe disse, ele quem? Qual que é o nome dele? E os demônios dizem assim, eu não falo não. Porque se eu falar o nome dele, essa terra vai tremer. Isso aqui vai balançar. Isso aqui vai arruinar. Porque eu já sei o que acontece quando o nome dele é falado. Toda vez que alguém clama no nome de Jesus, a capetada toda, ó, capeta não pode ouvir o nome dele. Eu acho que o senhor deve se preparar, viu, chefe? Porque ele está chegando. Ele está chegando. E os anjos estão chegando. Santo, 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 santo. Legiões de anjos. Santo. E agora está chegando mais perto. Santo, santo. Mais perto. E a coisa vai ficar difícil. A coisa vai ficar muito difícil. O diabo diz, deixa ele entrar, ele é bonzinho.
Sabe, ele é muito bonzinho, educado. Deixa ele entrar, traz ele aí. E aí então, é trazido o Senhor. Antes ele pergunta para os demônios assim, ele está lá como Isaías falou assim, ele está abatidinho, cansadinho, com cara de enfermidade, como Isaías profetizou? Os demônios falaram assim, não, ele estava com essa cara na sexta-feira. Isaías viu ele na sexta. Agora já passou o domingo. Agora ele está com a cara do Apocalipse. Olhos de fogo! Cabelos brancos! A voz dele é voz de muitas águas. Mas Isaías falou que ele estava com o rostinho abatido na sexta-feira. Na sexta-feira. Já passou o domingo, ele ressuscitou. Os pés dele são de cobre reluzente. Esse é aquele que João viu no Apocalipse. E o Senhor está chegando com os anjos. Poderoso, poderoso, poderoso. Tem em Gênesis 3 alguma coisa? E porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente e sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus agora chega de... Chegou a hora de eu pisar na tua cabeça. Na sexta você feriu meu calcanhar, mas agora eu piso na tua cabeça. Jesus deve ter sido muito educado. Ele disse, pseudo rei dos infernos, bicho maligno, porco, sujo, tenha a bondade de botar a sua belíssima cabeça debaixo dos meus pés. Porque agora vai se cumprir Gênesis 3,15. E o diabo põe a cabeça no chão. E o Senhor levanta os pés reluzentes para pisar. Dá um glória a Deus aí. Só que antes de pisar na cabeça de Satanás, antes de pisar, ele disse, Satanás, eu vou cochichar uma coisa para você, nesse escutador de novela teu aí. O diabo gosta de ver novela. Ele diz, você não tem a capacidade de ir ao futuro, mas eu tenho. Eu vou dizer uma coisa para você, Satanás. Aquele povo que está reunido lá na igreja da Lapa, na Guaicurus, aquele povo é meu. Eu vou te dizer uma coisa, seu malandro, seu cachorro, antes de pisar na tua cabeça, eu vou dizer para você, para de infernizar a vida daquela família. Você tira todos os teus anjos da casa, você tira todos os teus anjos de plantão na vida daquela família. Aqueles são meus. Eu te digo, Satanás, sai fora, porque eu já abençoei aquele povo lá. Na minha conjectura, Deus deu um recado para o diabo a respeito de você. A tua enfermidade, diabo, tira a mão, tira a mão, tira a mão.
A tua luta financeira, diabo, tira a mão. Tira a mão. Tira a mão. As dores do teu sentimento. As coisas que estão represadas. Essa irmã veio no culto da quarta-feira aqui e ela foi assaltada aqui na calçada. O diabo levou o celular dela, o dinheirinho dela. Porque o diabo não queria que ela estivesse aqui sentada ouvindo a palavra de Deus. E imagino o Senhor dizendo para ele assim: seu cara, seu cafajeste, você tentou tirar minha filha lá da casa de Deus. Agora eu devolvo o celular para ela, devolvo os documentos para ela, devolvo o dinheirinho dela, e você cala a boca, cala a boca. Nunca mais põe a mão, porque ela me pertence. Amém ou não amém? Amém. Ela testemunhou para nós agora há pouco, que ela estava se sentindo mal, recebeu a unção de Deus, caiu aqui na igreja, levantou, tudo aquilo foi embora, saiu fora. O Senhor Jesus anda cochichando a cabeça do diabo: não põe a mão na minha família, 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 não põe a mão na minha família. Ninguém põe a mão em você, Beth, ninguém põe a mão em você, ninguém põe a mão em você. A proteção de Deus está sobre tua casa, sobre teus filhos. Pode ter lutas, pode ter dificuldade, ninguém põe a mão em você, ninguém põe a mão. Pode ter uma experiência difícil, ninguém põe a mão em você, ninguém põe a mão em você, ninguém. A vida pode ser difícil, mas ninguém põe a mão em você. Pegue na pessoa do teu lado, diga assim: ninguém põe a mão. Os que estão em família, ninguém põe a mão sobre a minha família, ninguém põe a mão sobre a minha vida. Ninguém põe a mão, ninguém põe a mão, ninguém põe a mão. Diz: a minha família está debaixo do poder de Deus. O meu futuro está debaixo do poder do Senhor. E agora o que ele faz assim? Então agora, Satanás, dá licença. Pá! Está pisado na tua cabeça. Pisa na cabeça dele. Pisa. Já que você pisou na cabeça do diabo, volta para o exército celestial e vamos para o santo novamente. Sabe? Só que agora ele está indo de novo para o paraíso. Porque ele já resolveu o problema lá do inferno. Então vamos com ele, vamos? Santo, santo. Pode bater o pé aí, vamos? Santo, 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 ô glória! Ô glória! E lá no paraíso está a maior festa, né? Todo mundo feliz. Aí o Senhor entra no paraíso e diz: Davi, tudo bem, Davi? Eu sou aquele que esteve com você na cova dos leões.
Eu que desci na cova dos leões, estava lá com você. Sadraque, Mesaque, Abednego, eu entrei na fornalha com vocês. Eu era o quarto homem, estava lá. Sempre estive convosco. Agora eu vim fazer uma coisa muito importante aqui. Vamos todos embora deste lugar. Vamos todos embora deste lugar. Porque agora nosso lugar é outro. E aí saí todos os anjos, mais o Senhor, mas todos os profetas e todos que dormiram no Senhor, aquele tempo abençoados, os puros de coração, e agora eles sobem para o lar celestial, preparado para os justos. Se cumpre agora os Salmos de número 24. Quando eles chegam e dizem, quem são esses? O Salmo 24 fala, este é o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, este é o Rei. Aí os anjos dizem, abriu portais, para que eles entrem, que entre o Rei da Glória. E aí todos nós, todos eles entraram, porque nós estamos aqui ainda, todos eles entraram com o Senhor para a glória. Interessante que ainda não terminou a segunda parte do projeto de Deus, vai terminar agora. Jesus está andando ao lado do profeta Joel, e Joel está com uma cara de tristão, Joel, dia de alegria, estamos indo para o céu, está tudo maravilhoso, o que você está triste? Ele falou, não é, senhor, desculpa. Qual o problema? Ele falou, não, porque eu profetizei lá no meu livro, no capítulo 2, eu profetizei e já aconteceu tudo, as profecias de Isaías já aconteceram, as de Jeremias já aconteceram, os profetas tudo aconteceu, e a minha profecia, acho que era carnal, porque não aconteceu. E Jesus falou, que profecia é essa? Joel disse assim, nos últimos tempos, o derramamento do Espírito Santo sobre todos, o fogo de Deus descendo sobre aqueles que ficaram. Aí o Senhor disse, então tá bom. Virou para trás e derramou o Pentecostes. E no capítulo 2 do livro de Atos, começou finalmente a igreja de Deus. No livro de Atos, a profecia de Joel se cumpre, o fogo de Deus. Por isso, quando nós começamos a falar línguas aqui, é a profecia de Joel que se cumpriu em nós. Amém, não amém? E aí a igreja vem, até chegar em nós, na igreja da Lapa e de todas as amadas que estão pela face da terra. E o Senhor, então, voltando lá para 1 Coríntios, ele diz assim, meus queridos, Paulo dizendo, não deis escândalos, nem aos gentios, nem para os judeus, nem à igreja de Deus. E diz, o escândalo pode vir, mas ai daquele, porque vem o escândalo. Ai daquele. Nós pertencemos ao terceiro povo. Nós pertencemos ao terceiro projeto. Não haverá outro projeto. Nós somos a última turma. O Senhor espera de nós que a gente possa concluir esse tempo. Não se afastem de Deus. Por maior dificuldade que tenham sobre a vida, você faz parte do povo de Deus, abençoado de Deus. Deus está conosco. O diabo já está com a cabeça rachada, derrotado. E ele não tem poder sobre a tua vida. Quando você
tiver em dificuldade, você diga: eu posso pronunciar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É-me dado este poder de pronunciá-lo. Diga: diabo, você está derrotado. Você não põe a mão sobre minha vida e sobre as minhas coisas, porque eu estou com o sinal da promessa de Deus sobre a minha vida. Amém.